Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje o devocional passou um pouquinho do horário, mas é muito bom, é muito importante termos esse tempo de comunhão, de oração. Não vamos deixar isso passar, então eleva o teu pensamento a Deus, vamos adorar o nosso Senhor, vamos agradecer por todas as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes o Senhor nos dá as oportunidades que são oportunidades que nos dilatam, que nos aumentam força, que nos desafiam a nos tornar maiores, mais fortes. Outras vezes o Senhor nos dá confirmações, consolo, carinho. Por isso que a gente diz que Deus é Pai, porque é um Deus que corrige, é um Deus que implementa, é um Deus que ensina, é um Deus que edifica e é um Deus que consola. Senhor, nos colocamos na Tua presença para que o Senhor seja disponível dentro de nós, Pai, para viemos tomar nossa porção do maná de Ti, Senhor, para suportar a nossa vida, suportar o nosso dia, suportar os nossos processos, as pessoas, os lugares, os caminhos, tudo que nós temos que enfrentar, todos os lugares por onde vamos passar, Jesus. Nós pedimos que o Senhor ponha a Sua mão sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, nos restaurando, nos edificando, Senhor. Oramos nesse momento pela vida das pessoas com quem nos importamos, orando pela vida das pessoas que estão lá no começo ainda do mundo, tentando descobrir se tem ou não tem Deus, né? Vivendo essa vida automática, vivendo só o que o mundo dá, vivendo só o que tem disponível dentro do município, dentro da sociedade onde vivem, vivendo só o padrão da família, vivendo só aquilo que a família tem para ofertar. Se tem amor, conhece amor, se tem dor, só conhece dor. Senhor, oramos para que essas pessoas possam ser tocadas, despertadas de alguma forma, Senhor, sejamos usados por Ti em instrumentos da Tua glória para levantar, libertar algumas vidas, tantas quantas forem possíveis, Papai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem vezes que Deus vai nos usar, assim como as outras pessoas, e nós vamos falar coisas que pouca gente vai entender, amados. E isso às vezes é super frustrante. Em algum nível é super frustrante, porque todo mundo no mundo de idealização quer que a gente fale de Deus e fale de coisas que são boas e todos digam, uau, onde eu faço, como eu vou. E infelizmente, amados, no tempo do Senhor Jesus, isso já era assim, né? Na passagem que a gente fez ontem, o Senhor Jesus fala, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm olhos, mas não veem. Eu falo em parábolas para que não vejam, não saibam e não se arrependam. Os de fora não é dado saber das coisas do reino de Deus, mas a vocês é dado. Então tem um lugar nisso tudo, mas só Deus sabe qual é. Que existem essas pessoas nesse momento que talvez já tenhamos sido nós. E se já fomos nós as pessoas de fora e hoje já não o somos, é porque existe em algum lugar desse fora e dentro uma porta, uma passagem, alguma coisa que faz com que os de fora possam entrar. E eu acredito, né, que essa passagem se chama Cristo Jesus. Então o que faz com que os de fora possam entrar, amados, é Cristo Jesus. E os de fora que nada entendem, que nada sabem sobre as coisas do reino, mas que estão dispostos ou curiosos o suficiente, vão começar a bater na porta. Talvez no início para pedir milagre, talvez no início para pedir bênção, talvez no início para pedir ajuda, talvez no início para pedir coisas que ajudem e melhorem a vida deles lá no mundo. Mas em algum momento, alguns desses, não sei quantos, pode ser que digam, ok, mas o que tem aí? Que paz é essa que você conhece? Que lugar é esse, Filho de Deus, que você está vivendo aí, que faz com que você seja diferente? Que coisa é essa? Que Deus é esse que você fala? Que amor é esse do qual você diz? Por que você ora? Por que você se ajoelha? Que negócio é esse? Talvez vá para esse nível, e esse nível é um outro nível. E esse outro nível já é diferente do anterior, que está desinteressado, só quer a bênção, só quer a esmola de Deus, só quer a Bolsa Família de Deus, só quer a provisão de Deus. Não, esse já está assim, querendo uma outra substância, né? Quer uma análise, já está pensando assim, tá, mas tem um bem-estar ali que eu não experimento, tem uma coisa ali naquele humor, naquele jeito de ser que eu não conheço. E talvez se ele persistir, alguns poucos desses, talvez como nós fomos em algum momento, como eu fui, talvez cheguem no ponto de clamar a Deus e dizer, assim como a mulher cananeia dizia assim, ó, Deus dá-me a bênção à minha filha. E ainda que Deus diga, não é dado aos cachorrinhos comer das migalhas dos filhos, não é? Ou seja, ela era dos de fora, não é? Mas ela teve fé, sem entender nada.
ela teve fé de tal forma que ela insistiu e Deus a permitiu ser, estar e ser tocada de uma outra forma. Então, aquele que clama, estando ou não dentro ou fora, tendo ou não nascido em berço religioso, tendo ou não conhecido a Deus na sua ancestralidade, aquele que clama, aquele que pede, aquele que quer, aquele que quer realmente conhecer a Deus de verdade, não só ter amigos na igreja, não só ter conhecidos na religião, não só ter um lugar para ir no final de semana, não só ter um passatempo para se sentir melhor, não, aquele que quer ter esse mais. Vocês acham mesmo que Deus vai deixar para sempre esse aí de fora? Não, mas tem uma atitude, tem uma vontade, tem um desejo de cura. Tem um desejo de cura, meus queridos. Tem um desejo, tem um clamor, tem uma vontade de querer ser curado, tem uma vontade de querer ser visto, tem uma vontade de ser restaurado, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, respira fundo aí, que eu estou procurando algo aqui. Então, lá em Mateus 9, então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado na cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Só isso, vamos para o próximo. Então Jesus estava falando ao povo e um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo, venha e põe as mãos sobre ela que ela viverá de novo. Então Jesus foi com ele e os discípulos também foram. Ou seja, o homem ajoelhou, humilhou-se, prostrou-se. Vamos ao próximo. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Olha a atitude do enfermo, gritando, clamando, desejando, sendo ou não de fora. Vamos para o próximo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram Jesus, um homem que não podia falar porque era dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmaram: nunca vimos em Israel coisa assim. Mas os fariseus começaram a difamar. O chefe dos demônios é quem está nesse homem. Aqui é os obstinados, os de fora. Pensa, esses aqui eram os que eram para ter aceito Jesus. Jesus andava visitando todas as cidades povoadas, ensinava sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino, curava tudo quanto era coisa. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Feche seus olhos, amados. Eu quero trazer algo para você muito sério, muito forte sobre esse lugar. De romper, de sair desse lugar, de só ter necessidade para estar num lugar de mover as coisas que estão difíceis nesse mundo, de ser um servo, um servidor ativo, de escrever o seu nome lá, de ter ousadia de dizer, escrever o seu nome no caderno de Deus, dizer assim: usa eu aqui, me usa que eu quero servir. Porque é difícil, a aflição é tanta. Quando você olha espiritualmente para o mundo, quando você pisa aí fora, a aflição é tanta, a dor é tanta, e talvez você veja muito a sua dor. E está tudo bem, você tem o direito e deve buscar solução para isso, você tem que sair da dor, você tem que sair do sofrimento, mas em algum momento você se apropria da cura e, tendo tomado a cura, deseje também tirar os outros do sofrimento. Deseje também aliviar o sofrimento de outras pessoas, porque são muitas as pessoas enfermas e poucos os trabalhadores. São poucos os trabalhadores. E por esses dias, em um local religioso, um líder pedindo e clamando ao povo que orasse por ele, um líder religioso, ao invés de toda a multidão ir lá orar em gratidão, foram uns poucos. E dentre esses poucos, um estrangeiro foi, alguém que não era da comunidade, se levantou e, tomado do Espírito Santo, foi orar e abençoar e desejar o bem para aquele sacerdote. É disso que eu estou falando. Essa ousadia, amados, a ousadia espiritual de tomarmos o nosso lugar e colocarmos limites, determinarmos até onde o inimigo pode agir, até onde nós vamos deixar que as coisas que são anticristo, possam agir sobre nós, sobre a vida, sobre os homens, para que possamos tomar um posicionamento maduro, mas um posicionamento mais forte, primeiro dentro de nós, antes de tudo, antes de todas as coisas, dentro de nós, na nossa vida, no nosso corpo, no nosso pensamento, botando limite. Chega disso, basta. Em nome de Jesus.
depois ao redor, depois em volta, depois no nosso entorno, nos posicionando, chegando lá e dizendo: Senhor Jesus, abençoe esse ambiente, abençoe essa casa, abençoe essas criaturas, deixando-os na mão de Deus, para que eles também sejam salvos, para que eles também sejam resgatados, para que eles também sejam acessados, assim como você foi, assim como você está sendo, assim como você talvez será. Então, olha agora para o seu mundo, olha agora para a sua realidade. Onde é que Deus está te chamando para você ser mais do que ovelha, ser um servo? Onde? Deus já está te dando sinais. Que lugar é esse? É um centro de reabilitação, é um abrigo de crianças, é dentro da sua casa. É começando você dentro de casa a ler a Bíblia sozinho, o Evangelho, rompendo coisas. É fazer um curso. Onde é que Deus está te chamando para você servir? Para você se edificar e se treinar e se capacitar a ser um servo do reino. Porque tem que ter um treinamento, todo mundo precisa de treinamento. O apóstolo Paulo foi treinado para poder ser apóstolo. Entre o despertar dele e o início da pregação, ele passou um tempo sendo tratado pelo Espírito Santo. Então, Jesus foi ao deserto por 40 dias, mais os 30 anos da vida dele, sendo tratado, preparado pelo Espírito Santo. José do Egito ficou sendo tratado na prisão. Moisés foi tratado no deserto. Você acha que com você vai ser diferente? Mas vamos lá, quais são os chamados conscientes que você está recebendo para ser tratado, para contribuir, para ser bênção, para ser transformação, para ser uma coisa boa na terra, dentro dos seus meios, dentro dos lugares onde você está. Hoje eu falo sobre isso, hoje eu quero orar com você sobre isso, que você tenha uma ousadia espiritual tão grande que o medo não tenha mais autoridade sobre você. Senhor, eu oro nesse momento pela vida de quem está me assistindo, Pai, e assim como por mim, para que o Senhor possa ministrar, curar e tratar e libertar em nome de Jesus toda potestade, principado e espírito de medo que esteja agindo sobre a vida dos meus irmãos. Para que o medo não tenha mais autoridade sobre o coração, sobre a mente deles, não sejam mais cativos do inimigo do medo, para que possam libertar-se e despertar a boa nova que é servir no reino, onde a gente se realiza, onde essa é a família de Cristo. Quando Cristo é indagado, seus parentes estão aqui fora, ele diz: meus parentes são aqueles que fazem a vontade de Deus. Que Deus tenha a bênção, abençoe a sua vida, o seu dia, fique em paz e até o nosso próximo devocional.